Na aula de hoje, estarei lhe ensinando como verificar se o seu banco de dados está aberto. Eu estarei lhe ensinando como verificar se o seu banco de dados existe. Para quê? Para que a gente possa fazer ações de forma multiusuário nesse arquivo. Se você está precisando aprender a criar um cadastro de forma multiusuário no Excel, essa playlist foi pensada em você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um cadastro do zero no Excel de forma multiusuário. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então, observe, ó, nesse momento, dentro dessa pasta, eu tenho apenas o arquivo que criamos na aula passada, onde criamos uma function para verificar se o arquivo está aberto ou não. Vou dar um duplo clique nesse arquivo e observe que nesse momento ele está todo em branco. Ó. Se eu clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic, observe que eu já estou visualizando o módulo que inserimos na aula passada, ó, o módulo 1. Então, com esse comando, eu estou utilizando para quê? Para estar verificando se o arquivo está aberto ou não. Então, para que você entenda, eu vou utilizar apenas o Excel e o VBA para que eu possa trabalhar de forma multiusuário. O meu banco de dados será uma outra planilha Excel que estará salva dentro da mesma pasta. Então, qual é o segredo para que eu possa trabalhar de forma multiusuário utilizando apenas o Excel? A minha base de dados tem que estar separada do arquivo a qual vai conter os formulários e os códigos VBA. Então, independente de quem abrir primeiro o arquivo ou não, eu vou conseguir passar informações de um arquivo para o outro arquivo. Se por acaso duas ou mais pessoas tentarem enviar informações ao mesmo tempo para o nosso arquivo, a qual contém a nossa base de dados, a gente vai estar utilizando uma verificação, a qual eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje. Então, dessa forma, a gente vai contornar essa situação de evitar erros, de mais de uma pessoa acessar o banco de dados. Então, entendido isso, o que é que eu estarei fazendo? Ó? Então, observe, ó, nesse mesmo módulo, eu vou criar mais um comando. Eu poderia ser um outro módulo, mas vamos aproveitar já este módulo criado. Ó. Vou utilizar aqui uma global const, ou seja, eu vou criar uma variável do tipo global, do tipo constante, ou seja, ele vai armazenar um valor até o determinado momento que eu estiver utilizando. Então, por isso que ele é constante. Então, por exemplo, ó, vou chamar essa variável de banco dados e vou classificá-la do tipo asString, do tipo texto, e vou passar um valor para ela. Ó. Entre aspas duplas, eu vou chamá-la de BD. Aqui eu posso dar um espaçamento, já que está entre aspas duplas, e vou chamar, por exemplo, de controle. Observe que eu vou estar acrescentando a extensão para essa variável. Vou acrescentar a extensão xlsx. Então, vou manter aqui a extensão padrão do Excel. Então, para que você entenda, o bd controle.xlsx ainda não existe. Eu vou criar agora juntamente com você. Ou seja, será um outro arquivo Excel, a qual eu vou estar manipulando através desse arquivo. Então, vou aproveitar aqui, vou copiar esse nome, vou clicar aqui nesse do Excel e vou pressionar a tecla Ctrl mais O. Eu inseri uma outra planilha em branco. Ó. Ao clicar em arquivo, vou clicar aqui em salvar como e vou salvar dentro da mesma pasta a qual contém o nosso arquivo da aula de hoje. Ó. Então, estou dentro da mesma pasta e vou colar aquele comando, ó, bd controle. Então, esse é o nome que eu estou dando ao arquivo a qual se virá para armazenar os meus dados. E vou clicar em salvar. Ó. Ao irmos na pasta, observe, ó, eu tenho o BD controle. O BD é a minha base de dados e controle é o arquivo a qual contém as macros. Se você observar, ambos os arquivos têm ícones diferentes, porque um está no formato XLSB e o outro está no formato XLSX, que é o formato padrão do Excel. Então, entendido isso, vamos voltar
lá ao nosso arquivo. Então aqui é o BD controle, não vou estar utilizando nesse momento, posso estar fechando. Então aqui eu estou acessando o controle, o arquivo a qual vou estar inserindo os formulários e a programação. Ó. Então vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic. Então como é que eu posso estar fazendo aqui para que você entenda o conceito? Ó. Então por exemplo, ó, observa, ó, eu vou clicar aqui em inserir Userform. Então dentro desse Userform, vamos inserir aqui por exemplo um botão para que você entenda o conceito da aula de hoje. Ó. Vou clicar por exemplo nesse objeto que é o botão e vou adicionar aqui ao meu formulário. Vou clicar sobre ele, propriedades e vou o renomear para BTN. Vou chamar a princípio de cadastrar, apenas por questões didáticas. Ó. E não vou alterar aqui o seu captcha. Ó. Vou dar um duplo clique sobre ele e o que eu estarei fazendo? Ó. Observe aqui que é muito interessante essa parte. Ó. Vou declarar uma variável chamada BD e vou classificá-la do tipo workbook, do tipo livro. E estarei declarando uma segunda variável chamada caminho, que vou declarar do tipo string, do tipo texto. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a função de tratamento onErro, goTo, e o nome da variável será erro. Então, para que você entenda como eu vou trabalhar com uma base de dados onde mais de uma pessoa pode estar acessando, possivelmente vai ocorrer erros. Então, por isso, eu tenho que me precaver e fazer tratamentos de erro. E quais são esses tratamentos? Eu tenho que verificar se o meu banco de dados existe, eu tenho que verificar se uma outra pessoa está utilizando, eu tenho que verificar se o meu banco de dados está aberto. Então, por isso, eu vou fazer aqui tratamentos de erro. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é passando um valor para a variável caminho, aonde eu vou utilizar o comando diz workbook. Se você já acompanha o nosso trabalho, sabe perfeitamente que o diz é isto, o workbook, o livro. Então, este livro. Ponto pet. O pet é o endereçamento. Eu estou capturando o endereço de quem? Do diz workbook. Ou seja, eu estou capturando o endereçamento deste livro. E estarei concatenando para que eu possa estar acessando a pasta a qual contém esse arquivo, a pasta a qual está salvo este arquivo. Entre aspas duplas, eu informo uma barra. Então, dessa forma, eu consigo acessar a pasta a qual está salvo este arquivo de forma dinâmica. Então, o que eu quero dizer? Se eu pegar esse arquivo, se eu pegar a pasta a qual está salvo este arquivo e passar por pendrive e levar para um outro local, abrir uma outra máquina, com esse comando de forma dinâmica, eu vou conseguir utilizar o arquivo em qualquer outra máquina, porque eu não estou hospedando o caminho da minha máquina, e sim o caminho atual do arquivo. O que eu estarei fazendo? Ó? Aqui eu vou primeiramente fazer uma verificação. Eu tenho que verificar o que? Eu acho importante verificar se o meu banco de dados existe. Vai que por acaso eu estou utilizando um arquivo a qual vai se conectar a um outro arquivo e esse outro arquivo não existe. Eu posso ter esquecido de salvar dentro da pasta, eu posso ter excluído por engano. Então é interessante primeiro que eu faça uma verificação para saber se o arquivo a qual vai receber as informações, se o arquivo a qual eu vou estar consultando, se ele existe ou não. Então vou utilizar aqui o comando not, ou seja, eu vou fazer aqui uma negativa, vba.direct. E com esse comando eu vou verificar o que? Se existe o diretório. Vou chamar a variável caminho que eu acabei de passar um valor para ela e estarei concatenando com a variável banco dados. Lembre-se que a variável banco dados está hospedando o nome do meu arquivo. O meu arquivo a qual eu me refiro é a minha base de dados, juntamente com a sua extensão. Vírgula, vou utilizar aqui o VB Directory. Então eu estou utilizando esse comando para saber se existe esse arquivo. Ó. Fecho o meu parênteses e vou utilizar aqui o nosso tem. Então, com esse comando, eu estou verificando se existe o arquivo ao qual eu estou querendo fazer a conexão. E logo abaixo, vou fazer uma segunda verificação. Agora, estarei fazendo uma verificação para quê? Para verificar se esse arquivo ao qual eu estarei fazendo a conexão, esse arquivo que eu farei a consulta, se ele não está aberto. Se ele estiver aberto e eu estiver fazendo uma conexão a ele de forma como leitura, não é problema. Agora, se eu estiver fazendo uma conexão, eu quiser o acessá-lo para salvar informações e se ele estiver aberto, aí é um problema. Então, é muito importante essa instrução. E, primeiramente, eu vou fazer aqui um teste verificando o que? Observa, vou utilizar aqui o nosso not
aonde eu vou utilizar aquela função que criamos na aula passada. Este arquivo está aberto. Se eu tiver dúvidas se eu utilizei o nome da função correto ou não, basta eu selecionar a função, selecionei, clico no botão direito sobre ela e clico em definição. Observe aí que ele reconheceu, ó, esse arquivo está aberto, ó, essa função que eu estou utilizando. Se você observar, eu tenho que passar um parâmetro para estar utilizando, ó, nome arquivo. Então o que eu estarei fazendo? Ó, vou clicar onde esse cursor está piscando e vou clicar em última posição e voltei para onde estávamos. Então, se você observou, eu vou utilizar agora a função que criamos na aula passada, passo a passo. Vou abrir um parênteses porque ela vai me pedir um parâmetro, ó, nome arquivo. Então, para que eu possa estar verificando se esse arquivo está aberto ou não, eu preciso passar o nome do arquivo ao qual estarei verificando. E estarei passando a nossa variável caminho concatenado com banco dados. Lembre-se que a variável caminho está hospedando aonde está salvo o meu arquivo. E a variável banco dados está hospedando o nome do arquivo com a sua extensão. Então, basicamente, é o meu file name. É o caminho do arquivo, juntamente com o arquivo, juntamente com a sua extensão. Abro meu parênteses e vou utilizar aqui o nosso tempo. Então, aqui eu estou fazendo uma verificação. Se essa condição for verdadeira, o que eu estarei fazendo? Ó, apenas porque estou de dados, primeiramente eu vou utilizar aqui um MSG Box, onde estarei emitindo, ó, o arquivo está fechado. Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar o acessando porque ele está fechado. Eu vou fazer dessa forma apenas por questões de dados. Aqui saiba que entra o comando que eu quiser cadastrar, atualizar ou excluir, ou até mesmo fazer consultas. Então, como eu ainda não tenho essa estrutura para fazer essa ação, vou utilizar apenas um MSG Box para que você entenda que ele passou por essas duas verificações e vai emitir esse comando. Ó, o arquivo está fechado. Se está fechado, é porque eu posso fazer ações de cadastrar, eu posso fazer ações de atualizar, eu posso fazer ações de excluir. Então, vou utilizar aqui, entre aspas duplas, no título dessa mensagem, programador Excel VBA. E se por acaso essa condição for falsa, ou seja, se o meu arquivo está aberto ou se o meu arquivo não existe, o que eu estarei fazendo? Vou utilizar o else, quer dizer se não. Se essa condição for falsa, ele vai executar o que estiver abaixo do else. E o que eu estarei emitindo ao meu usuário? Eu posso estar emitindo um MSG Box, o informando o que? Por exemplo, ó, entre aspas duplas, aqui vai o meu texto. Ó, arquivo, vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. Vou retornar a minha variável caminho concatenado com a variável banco dados. Concatenando entre aspas duplas com o próximo texto que eu quero. Ó. Por exemplo, ó, este arquivo está aberto. Fecho aspas duplas, vírgula, VB. Vou utilizar aqui o VB critical, vírgula, entre aspas duplas, vai o X da nossa mensagem. Ó, programador Excel VBA. E fecho aspas duplas. Eu vou fazer aqui uma quebra de comando apenas para que você possa visualizar todo o código. Na realidade, eu já fechei aquela janelinha do VBE e do Project, mas vamos aqui também fazer uma quebra. Ó. Por exemplo, lembre-se que se você quiser fazer uma quebra de comando VBA, basta você dar um espaçamento, um underline e um enter. Ó. Então, dessa forma, o VBA vai interpretar que isso aqui tudo é uma única linha de comando. Ó. Então, lembre-se que essa condição é referente a esse if. Eu ainda não estou utilizando essa outra condição, caso o meu arquivo não esteja salvo dentro daquela pasta. Então, vou utilizar aqui um exit sub para que o meu código pare por aqui, se essa condição for verdadeira. E vou utilizar o end if para quê? Para fecharmos esse if. Ó. Então, deixa eu dar aqui só um espaçamento para ficar mais claro a você. Ó. Então, tudo isso aqui está sendo executado por essa estrutura. Ó. E a partir dessa outra estrutura, o que eu estarei fazendo, caso ela seja verdadeira? Ó. Vou utilizar aqui um else, observe, ó, esse else pertence a esse primeiro if. Então, se não, o que eu estarei fazendo, caso o meu arquivo não exista? Vou emitir um MSG Box, entre aspas duplas, vou passar o texto, ó, caminho ou arquivo não existe. Fecho aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui o VB critical, novamente para estar o alertando, vírgula, entre aspas duplas, vai o X da nossa mensagem, ó, programador Excel
VBA. E para que eu possa estar encerrando esse primeiro if, devo estar informando aqui o exit sub para que o código pare por aqui. E vou utilizar aqui o end if para fecharmos essa estrutura if, ó. Então vou aqui dar novamente um espaçamento apenas para ficar mais claro a você qual comando eu estou executando nesse momento, ó. Então para que você entenda, ó, essa instrução pertence a esse primeiro if. Já essa outra instrução pertence a esse segundo bloco if, ó. Então, se eu fui claro a você, se observarmos, ainda não estou utilizando o on erro, go to erro, ou seja, qualquer outro tipo de possível erro. Aqui eu estou verificando se o banco de dados está aberto ou não, eu estou verificando se o banco de dados existe ou pode acontecer qualquer outro tipo de erro desprevenido. Então, abaixo desse end if, vou utilizar o nosso tratamento erro, dois pontos. Se ocorrer qualquer tipo de erro, será executado o comando que está abaixo de erro, dois pontos. Então, vou fazer aqui uma verificação, onde estarei verificando o meu not. Vou chamar a variável bd, que eu declarei do tipo workbook, e estarei verificando se ela é igual a nothing, ou seja, se ela é igual a vazia. Se essa condição for verdadeira, o que eu estarei fazendo? Vou chamar o meu bd.close, e estarei o fechando. E passarei o comando save changes, dois pontos, igual, e passarei o argumento false. Para quê? Para que eu possa estar o fechando sem estar o salvando. Para que eu possa continuar nessa mesma linha de comando, vou utilizar aqui dois pontos, vou passar o meu set, onde vou chamar a minha variável bd e vou estar esvaziando, ó, nothing. Então dessa forma eu vou estar esvaziando quem? A minha variável bd. E vou utilizar o exit sub para que o meu código pare por aqui. Antes de testarmos, já lhe adianto que irá ocorrer um ou dois mais erros dentro dessa estrutura. Mas é importante que ocorra para que você entenda o comando. Então, como é que eu vou testar? Vou primeiramente clicar nesse executar, chamei o meu formulário. Ao clicar nesse botão, observe que aparentemente nada acontece. E como é que eu vou descobrir o erro? Vou dar um duplo clique nesse botão. Então, fica a dica a você, para que você entenda o que é que o seu código está fazendo, sempre coloque um ponto de interrupção para que você possa estar pressionando a tecla F8 a cada comando e entendendo o que é que o seu código está fazendo, ó. Então, por exemplo, ó, se eu sei que já vai dar um erro, ou mesmo que eu não soubesse, mas eu imaginasse que pudesse estar dando o erro, porque não está retornando o que eu gostaria, observa, se o meu código tivesse funcionado, teria emitido quem? O arquivo está fechado. Então, ele teria emitido esse msgbox. Mas se você observou, ele não deu erro algum e nem emitiu a mensagem. Na realidade, ele deu erro, só que ele passou pelo tratamento de erro e abafou o erro. Então, por exemplo, ó, como é que eu entendo o que é que o meu código está fazendo? Basta eu vir nessa barra lateral, clicar na linha que eu queira, desde que não seja variáveis. Ó. Aqui eu não consigo, ó, colocar um ponto de interrupção, onde tem a declaração das variáveis. Mas eu posso vir nesse comando, ó, do tratamento de erro e clicar ao lado dele, ó. Cliquei e fica essa bolinha que a gente chama o ponto de interrupção. Ó. O que isso quer dizer? Observe na prática, ó. Ao clicar no executar, quando eu clicar nesse botão, aonde eu coloquei aquele ponto de interrupção, o meu código vai parar exatamente naquele momento, ó. Ao clicar nesse botão, observe, ó, parou o meu código aqui. E agora, como é que eu consigo ver passo a passo a execução do meu código? Basta eu utilizar a tecla F8, ó. Conforme eu vou pressionando a tecla F8, ó, ele vai executando o comando. Ó. Então, toda a linha que eu estiver vendo em amarelo é a linha que está sendo executada. Ó. Então, nesse momento, ele vai executar esse comando. Ó. Caminho vai armazenar quem? O thisworkbook.pet concatenado com essa barra. Ao pressionar o F8, aqui aparentemente ainda não ocorreu o erro, e ele vem agora para esse comando. Ó. Se eu pressionar o F8, observe, ó, ele já salteou, ou seja, ele ignorou esse comando, ignorou tudo isso daqui e já foi para baixo do meu erro dois pontos. Então, toda vida que o meu comando for para abaixo do erro dois pontos, é porque provavelmente ocorreu um tipo de erro. Ó. Então, observa, ó, ele vai fazer essa verificação e vai parar aqui. Então, aqui eu já sei que ocorreu um tipo de erro. Ah, Gleidson, mas como é que tu ia saber qual foi o erro? Ó? Muito simples, ó. Eu posso tirar esse ponto de interrupção e colocar aqui, ó. E eu posso comentar esse comando, ó. Eu posso vir comentar isso aqui e eu posso também comentar este outro. Então agora eu não tenho mais tratamento de erro. Agora, provavelmente o erro que ocorrer, ele vai estourar para mim. Então vamos verificar novamente na prática, ó.
vou clicar aqui nesse executar. Ao clicar no botão, observe, ó, vou pressionar a tecla F8, ele vai vir para esse comando. Ao pressionar o F8, observe, ó, tipos incompatíveis. Então, apareceu essa mensagem a mim, por quê? Porque agora eu não tenho mais o tratamento de erro, eu não estou abafando o erro. Se eu clicar em depurar, ele vai estar reclamando dessa linha. A Gleidson, mas ele está me alertando que é essa linha, mas não está me dizendo qual é o erro. Ele só disse que era tipos incompatíveis. Então, o que eu vou estar tentando entender? Bom, aqui eu já vi onde foi que eu errei, ó. Quando eu estou utilizando o disalquivo.pet concatenado com a barra para que eu possa acessar onde está salvo o arquivo, não é essa barra nessa posição, é a barra nessa posição. Observe, ó, vou trocar a posição dessa barra, ó. Troquei, ó. Ou seja, inverti. Tanto é que se eu vim agora novamente, ó, como é que eu faço para executar a linha anterior? Basta eu pegar essa setinha em amarelo e arrastar para a linha que eu quero, ó. Arrastei para a linha anterior. Se eu pressionar a tecla F8, ó, observe, ó, vai executar esse comando. Ao pressionar o F8, observe que ele encontrou um outro erro, ó, tipos incompatíveis. Vou clicar em depurar, observe que ele continua ainda reclamando desse comando. E aqui também eu esqueci um comando, ó. Aqui eu estou fazendo uma verificação, mas eu esqueci de fazer uma comparação. Comparar ao empty. Eu estou querendo saber se esse local está vazio. Então, como é que eu faço? Eu vou estar verificando se ele é igual a empty. Se ele é igual a empty, é porque dentro da pasta não contém o arquivo a qual eu estou procurando, ó. Tanto é que se eu pressionar a tecla F8, ó, observe que agora ele passou por esse comando sem dar mais erro, ó. Então tinha dois erros básicos. Eu deixei que ocorresse para que você pudesse entender como debugar o seu código, como entender o erro do seu código, como tentar entender como é que está funcionando o seu código, ó. Se eu pressionar o F8 agora, ó, observe aí que ele vai entrar naquela função que criamos na aula passada. Então é muito importante que você possa assistir as aulas sequencialmente, passo a passo, ó. Então ele vai chamar a função este arquivo está aberto, ó. Então observe, ó, ele vai fazer aqui o tratamento, vai fazendo a verificação, vai entrar dentro desse comando. Eu estou pressionando a tecla F8. Então, conforme eu vou pressionar a tecla F8, ele vai salteando linha por linha. E a linha que você está vendo sendo executada é a linha que está em amarelo. Vai executar agora essa linha que está em amarelo. Agora vai executar essa outra, ó. Então, ele vai entrar agora no meu select case, ó. Caso seja 0, isso quer dizer o quê? Que o meu arquivo ele está fechado, ó. Então, observe, ó. Executou, esse arquivo está aberto, false. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que o arquivo está fechado. Se tivesse dado true, é porque o meu arquivo estava aberto. Ou seja, eu estou executando o formulário e a base de dados está aberta, ó. Então, tanto é que ele não vai executar o case 70. Ó. Observe, ó. Salteou e fechou o meu end select, ó. Ao pressionar novamente o F8, ó, observe, ó. Encerrou o end function e vai me emitir, ó. O arquivo está fechado, ó. Então, aonde vai executar agora esse MSG Box? Imagina aí que eu tivesse um comando para cadastrar. Aonde vai executar agora esse MSG Box? O arquivo está fechado. Eu coloquei um MSG Box porque eu ainda não tenho comando para estar cadastrando. Mas imagina aí que eu tivesse agora o comando de cadastrar. Então agora seria executado o comando de cadastrar, ou seria executado o comando de excluir, atualizar, ou comando de pesquisar. E aqui entra o comando que eu quero estar executando, se não houver o tipo de erro do arquivo não existir, se não houver o tipo de erro do arquivo estar aberto. Então, ao pressionar o F8, observe, ó, o arquivo está fechado. Então agora eu consigo visualizar o comando sendo executado. E como eu disse, é importante que eu possa ter esse tratamento de erro, ó. Então vou remover aqui o comentário. Lembre-se que o que está em verde, o VBA não compila, ou seja, ele não processa, ó. Então ele entende como comentário, ó. Não precisa mais eu pressionar o F8, vou apenas clicar nesse executar e observe que nada mais acontece. Agora vamos imaginar duas situações: o meu arquivo está aberto ou o meu arquivo não existe. Então vamos criar essas duas situações. Então vamos primeiro a uma delas, ó. Vou acessar aqui a pasta, vou deixar o arquivo banco de dados aberto e vou, observe, ó, BD controle está aberto. Então vamos imaginar agora, executando aqui a nossa macro, vou clicar nesse botão, ó, e observe, ó, ao pressionar o F8, ó, ele vai fazendo aquela verificação. Observe, ó, vou fazer um pouquinho mais rápido só para que você entenda, ó. Já vimos aqui o passo a passo. Observe que agora vai entrar no case 70, ó. Esse arquivo está aberto, ó, e vai retornar true, ó. E aí ele vai alertar o que? Lá o meu comando, ó. Ele passou por essa estrutura, ou seja, não vai executar nada disso para mim, porque o meu arquivo está aberto.
ele estará alertando o usuário do sistema. Observe, ó. Arquivo C users/pichal, todo o endereçamento do meu arquivo, juntamente com o nome do arquivo, ó. Esse arquivo está aberto, ou seja, ele está alertando que o arquivo está aberto. Aqui eu poderia ter programado para que ele fechasse o arquivo de forma automática. Eu acho que não é interessante que eu faça isso, porque alguém pode realmente estar utilizando a base de dados para fazer uma manutenção. Então eu não quero que feche aquela base de dados de forma automática. É interessante para mim apenas que alerte. Se você trabalha com outra pessoa que está utilizando o seu arquivo, e você sabe quem são as pessoas, e até mesmo se essas pessoas estão trabalhando na mesma sala que você, ou até mesmo em locais próximos, você já tem aquele alerta de saber que a sua base de dados está aberta. Então esse é o sentido dessa instrução. Ao pressionar o F8, ó, observe que ele parou aqui. Então ele não vai mais fazer outra execução, porque ele já encontrou que o arquivo está aberto. Então vou fechar aqui o arquivo, vou só encerrar o meu form, vou fechar o arquivo e agora vou lá na pasta, observe, eu vou recortar o arquivo da pasta, ó. Recortei, vou colar aqui uma pasta depois, vou voltar lá a minha pasta. Então nesse momento eu não tenho a base de dados salva juntamente dentro da mesma pasta que está o meu arquivo. Então se eu executar agora, observe, ó, eu vou executar de forma direta, sem o ponto interrupção. Então ao executar, observe, ó, cliquei, ele vai me emitir, ó, caminho ou arquivo não existe. Ou o caminho que eu dei está errado, coisa que eu sei que não é, porque o meu disorkbook.pet vai sempre capturar o caminho de forma correta, porque ele sempre vai captar o atual caminho. Ou seja, provavelmente você vai imaginar o quê? Que alguém apagou o seu banco de dados, ou alguém por algum motivo removeu daquela pasta. Então fica agora esse alerta a você. Então eu espero que você possa ter entendido o conceito dessa aula, porque é muito importante essas duas primeiras aulas, porque eu vou utilizar muito essa estrutura dessas duas aulas em todo esse projeto. Eu espero que você possa ter assimilado. Se não assimilou, veja o vídeo pausadamente, com muita calma, tanto a aula 1 como a aula 2. Conto com o seu gostei, para eu entender que você quer a continuidade desse trabalho. É um projeto que vai dar muito trabalho por ser de forma multiusuário. Então conto muito com o seu gostei, que você possa utilizar aí o campo de comentários, qual é a sua expectativa para que você possa estar aprendendo essa série. Eu quero saber a sua opinião. Se você ainda não for inscrito, lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita. Conto com o seu gostei e até o nosso próximo vídeo.